Caio Fábio. Sim, meu amigo querido. Bom, primeiro é um prazerzão te receber aqui no meu programinha, né? Pô, meu irmão, que programinha, é um grande prazer estar com você, sempre. Nessa iniciativa aqui que eu tenho desde 2022. Uhum. E eu falo assim para todo convidado que é mais uma coisa relacional, a iniciativa relacional. Eu chamo gente que ou eu não vejo há muito tempo, ou amigos conhecidos antigos, ou quem eu quero conhecer melhor, né? Uhum. Você está entre os amigos conhecidos antigos que eu tinha perdido contato. E assim, antes da gente começar a falar, eu queria assim, mais agradecer, né, a sua vinda e a sua presença como um todo assim na minha vida, sabe? Eu Obrigado, acho que estava querido. te devendo falar isso assim, olho no olho. Você foi muito importante para mim em períodos muito difíceis, né, de transição, de separação, né? Uhum. No nascimento do meu primeiro filho, você apresentou o Gustavo, né? Você batizou o Foi. Gustavo. Uhum. Você realizou meu segundo casamento. Isso. Então são coisas que a gente não esquece, são manifestações de carinho e... Sobretudo eu não esqueço, quando eu iniciei o caiofabio.net, que era .com naquele tempo, lá no início dos anos 2000, Sim. e a troca abundante de correspondência que nós tivemos. Sim. E ela deve estar toda ela registrada lá no portal. Inclusive tem um negócio engraçado em relação a isso. Que eu mandava muita coisa para você, eu mandava muita pensamento, muito texto, e alguns não tinham nada a ver com nada, era só brincadeiras. Eu até nomeei um assim de a teoria da dissolução de absolutamente tudo. Mas era só um exercício da capacidade de escrever muito sem falar nada. E você foi e postou ipsis literis. Eu quase que te telefone. Não, Caio, não faz isso não. Vai te queimar. A mim não queima, não. Pra mim, né? Só se fosse. Porque eu tô ali na turma do Sadraque, Mesaque e Abidênego. A chama não pega. Não, eu tô andando nas fornalhas há muito tempo. Já estou até acostumado com o fogo. Sim, imagina. Você lembra quando a gente se conheceu assim? Só para sempre faço um link dessa coisa quando eu conheço o convidado, né? Com você não vai ser diferente também. Você lembra exatamente ou não? De quando a gente se conheceu? Porque eu já te conheci antes, né? Foi lá atrás, muito antes de eu mudar para cá, muito antes da gente começar a falar pela internet, no meu site. Eu tenho a impressão que foi no início dos anos 90, por aí, ou final dos anos 80, início dos 90, não foi não? Eu acho que foi no final dos anos 90. 90? Eu acho que eu te conheci, talvez você tenha me conhecido, mas eu acho que é impossível você me lembrar, porque a gente se cumprimentou no Geração 90, quando o Raízes tocou e você pregou também. Era um evento que tinha muita música, né? Foi aqui em Brasília. Foi. Eu nem sei. Ontem eu me lembrei desse evento. Que foi no centro de convenções. Foi, terminou ali na frente do Alvorada. Isso. Não é? Eu sempre estou tentando linkar com música, tá? Eu lembro até do jingle desse negócio. Nem sei se você levou tem muitas boas recordações desse evento, mas enfim, foi um evento grande aqui de Brasília. Foi do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Só aconteceu aqui. Exatamente. Mas foi uma convocação, a mesma convocação que tinha sido feita em 79, no Geração 79, onde eu também estava e tal, e tudo mais. E aí depois teve uma convocação posterior para o Geração 90, aqui em Brasília. Eu estava morando na Califórnia. Aí eles pediram para eu vir fazer a abertura, que eu fiz, e fiz o encerramento lá na frente do Palácio, na frente do Congresso, na rampa do Congresso. E preguei durante a semana para os pastores, para os líderes. E fiquei hospedado num hotel Torres, que naquele tempo estava em pé, era da família do Miguel. E a maioria dos pastores que vieram para o evento ficaram lá. Então eu tive 1 trilhão de conversas
importantes que eu não esqueço nunca mais, porque a gente estava articulando e deflagramos logo a seguir, alguns meses depois, a Associação Evangélica Brasileira, que nasceu logo depois daquilo. Sim. Então eu aproveitei aquele encontro que reuniu gente do Brasil inteiro aqui e fiz as amarrações finais para a gente deflagrar a EVB. A EVB. Eu voltei da Califórnia no início de 91 e começamos a EVB 2 meses depois de eu ter voltado. Tá. Só para não perder o que eu estava falando, tinha um jingle que era assim: compromisso é preciso para fazer a diferença, nananã, e alegrar o Brasil, alguma coisa. Com amor e união é a força dessa geração 90. Legal, muito legal. A gente tocou nesse evento, o Raízes mesmo, numa daquelas salas satélites, que não era no auditório principal, não. Numa daquelas menores. A gente não tinha gravado ainda o primeiro LP. E, Caio, aí em 90 você já estava começando a ter algumas percepções com uma certa desesperança a respeito da igreja? Ou você ainda estava animadão e totalmente entregue? Não, eu estava jogando a minha última cartada. Sim. Que foi a EVB. Eu fiquei com a esperança de que se tivesse uma entidade, um organismo de representação daquela Babel, daquele caos que já estava instalado há muito tempo, quando eu me converti já era muito complicado. Mas ainda era razoavelmente bom quando se compara com o que existe agora, que é um negócio totalmente deslocado. Mas no início dos anos 70, quando eu encontrei o Evangelho para mim, havia já muita coisa que me assustava. Eu dizia, não é possível, meu Deus, eu vim da loucura para a Igreja de Cristo e chego aqui e encontro, ou de um lado já muita exploração acontecendo, ainda não tinha Universal nem nada disso, mas já havia explorações brutais, da mesma natureza das que se tornaram praticamente universais depois disso, pelo menos no ocidente da Terra, no mundo cristão. E, de um outro lado, entre os históricos, muita morte espiritual, muita sequidão, muita dureza, muita falta de vida. Engessamento total. Então, eu comecei a viver entre aqueles polos, mas deixei para lá. Eu falei, eu não estou aqui por causa deles, ninguém teve participação na minha conversão. De fato, eu quero evitar esse negócio. E eu já estava pregando nas praças, nas escolas, nos teatros. Me chamaram para a televisão logo de cara, o dono da Globo de Manaus, Dr. Felipe Dal. E aí eles mesmos foram me colocando em toda a rede amazônica de TV, depois foi para o Nordeste, depois foi para o Sul, depois para o Rio e São Paulo. Quando eu vi, já tinha uma rede formada no país inteiro. Eu morava em Manaus ainda. Eu transmitia via satélite de Manaus para o resto do Brasil. Era o contrário do que se faz até hoje. É daqui para lá. Sim. Eu acho que fui a primeira pessoa, talvez a única, a ter invertido essa mão numa programação semanal. Não, acho que até o dia de hoje não tem ninguém no Amazonas fazendo um programa no Amazonas, transmitindo para o Brasil inteiro em rede, para o país todo. Então, aquilo foi saindo daquela rede, foi pegando também a Band, pegou o SBT, foi entrando. Aí quando eu mudei definitivamente para o Rio, de novo, pela terceira vez, só que agora já em 1980 para 81, aí logo depois eu comecei a usar a Rede Globo de televisão, de graça também, no Rio de Janeiro. Qual era o programa? Eu fazia abertura
da Globo Rio, Globo Brasil, Sim. eu fazia a abertura da programação todo sábado de manhã. Então, eu abria a programação do sábado. Eu acho que eu lembro disso. Durante muitos anos. E nas outras TVs, TV Manchete, TV Band, SBT, depois veio a CNT. O Pare e Pense veio antes? O Pare e Pense veio muito antes. Veio antes. O Pare e Pense já veio comigo de Manaus. Eu lembro do Pare e Pense. O Pare e Pense, meu Deus, se eu não lembrasse, você ia precisar de tratamento para memória, porque ele ficou no ar 30 anos. E foi o primeiro programa de televisão cristão sistemático no ar, toda semana em rede, foi o Pare e Pense. Eu tenho um problema de memória invertido, né? Eu acho que você tem o mesmo problema, assim, você não esquece nada, lembra de tudo. Eu tenho um problema grave para esquecer qualquer coisa. Eu também tenho que deletar algumas. Eu não tenho memórias emocionais negativas, isso tudo morre na mesma hora. Mas a memória cognitiva de fatos e factual, eu, graças a Deus, tenho uma mente que está relativamente intacta aqui. Sim, aí você teve toda essa projeção no sábado de manhã. Eu lembro que quando surgiu a Universal, já vou pular lá para frente porque o resto você já falou muitos podcasts. Deixa eu só adiantar um pouquinho cronologicamente. Lá já nos anos 90 mesmo, quando a Universal surgiu com mais força, né? De certa forma a EVB veio pensando nisso? Ela surgiu por causa da Universal. Sim, para marcar porque não dava para ficar quieto diante de toda aquela confusão que eu não vou repetir aqui qual era. Sim. E o povo que está vivo hoje e que chegou depois não tem a menor ideia da gravidade do que estava acontecendo naquele momento. E eu também não estou com alma para ficar repetindo a mesma história. Então, chegou um momento que eu falei para os meus pares e amigos sérios no Brasil inteiro, que eu julgava sérios, que se nós ficássemos sem fazer absolutamente nada, iria ficar todo mundo dentro daquele balaio, e o que iria dar cara e configuração para o chamado ambiente evangélico era o que a Universal estava fazendo com os outros grupos neopentecostais que estavam começando a surgir e os grupos pentecostais que estavam começando a imitar a Universal. Então tinha a Universal, grupos neopentecostais eclodindo na mesma época e grupos pentecostais antigos começando a mudar o modal, o modelo e a imitar a Universal. Eu falei, isso aqui vai virar um caos, uma Babel impossível. E aí eles aceitaram que a gente, pela primeira vez, tentasse fazer uma coisa que englobasse todo mundo mesmo, menos esses que eram a razão precípua da gente estar conseguindo um ponto de convergência. Então, naquela época, nós conseguimos trazer praticamente 70% de todo o espectro das denominações evangélicas para debaixo do guarda-chuva da EVB. As igrejas presbiterianas, todas as denominações presbiterianas, porque não é só a IPB, Sim. Igreja Presbiteriana do Brasil, tem várias outras. Vieram os batistas também, as várias versões e divisões de batistas, os metodistas em peso, congregacionais, eu estou falando das históricas. E aí todas as históricas, luteranas, os grupos mais variados, episcopais e tudo mais, e aí as pentecostais, tipo Convenção Geral das Assembleias de Deus, veio em peso, vieram todos, vários outros grupos e igrejas pentecostais também sérias, como a Brasil para Cristo, que veio como denominação, e todas as suas igrejas, e aí aquela multidão de milhares e milhares de pastores do Brasil inteiro que se ligaram,
de modo que quando a gente viu, nós já éramos 70% do espectro todo. Sim. Você se refere a esse período e você fala que você tinha uma representatividade que ninguém alcançou. Eu concordo com isso. Você era tipo a cara afável, a cara amigável dos crentes, né? Uhum. Esse cara fala coisa com coisa, entendeu? Eu já era cristão e tudo mais, mas era o meu pensamento. Eu acho que era um pensamento comum assim, a várias pessoas da época. Pô, ainda bem que tem esse cara para fazer o contraponto, né? Mal sabia eu que a gente viria a se conhecer e trabalhar junto depois. E aí, pulando essa parte toda, quando é que você começou assim a realmente ficar desanimado? 94. A gente começou de 90 para 91, mas depois de 4 anos ali, ou 3 anos e meio, eu fui vendo que era basicamente o seguinte: quase todos eram iguais àqueles dos quais eles queriam se diferenciar apenas como representação pública, e para cuja representação eu dava a cara, as ideias, as propostas, as pautas, os enfrentamentos e tudo mais. Então ficou muito confortável. O pessoal ganhou uma cara nova, pertinente, interessante, agradável, respeitada, mas no dia a dia eles se escondiam sob aquela cobertura e continuavam fazendo as mesmas coisas e foram piorando. Foram ficando cada vez mais vinculados àquilo que eles diziam repudiar. Sim. E era justamente apenas um golpe de marketing, que na realidade não tinha nenhum vínculo com a realidade, com os fatos do cotidiano, das práticas das lideranças. E eu fui vendo isso. Meu Deus, eu já falei tanto sobre isso, André. Já eu falou, fui né? vendo as doenças, os roubos, as mentiras, os sequestros, os enganos. As palavras que eu estou usando aqui não são hipérboles, elas correspondem à realidade. Sim. De modo que quando nós chegamos em 94, eu não aguentava mais. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? É melhor seguir sozinho, com um grupo de pessoas sinceras, mas eu não quero essa institucionalização totalmente corrompida. Sim. E não quero ser cúmplice disso, sob hipótese nenhuma. Aí foi quando meu filho Davi, conversando comigo, eu falei, filho, eu não estou mais suportando esse negócio. Sim. Eu já tinha algo enorme, o pessoal dizia que era um império de comunicação. Eu não só estava em tudo que é televisão, dando entrevista de manhã, tarde e noite em todos os segmentos e mídias do Brasil e do exterior, do New York Times a Der Spiegel na Alemanha e na Jerusalem Post, em todos os lugares onde tinha mídia, e na Austrália e na Ásia, isso e aquilo. Era uma cobertura mundial, chamado para os eventos mundiais, para abrir, para fechar, todos os grandes eventos mundiais. Enfim, eu via o lugar onde eu tinha chegado, sem fazer esforço nenhum, fui espontaneamente chegando ali, nunca bati numa porta, nunca pedi, me deixa entrar aqui, nunca almejei coisa alguma. Mas tudo que eu não almejei e ao que eu ia adentrando, quando eu adentrava, me dava aquela angústia de dizer, meu Deus, aqui é doente também. Sim. E eu não estou me sentindo confortável com isso. Quando eu falei ao Davi em 94, que eu estava pensando em me desligar de tudo aquilo, manter apenas os meus veículos de comunicação funcionando para a divulgação do Evangelho, as rádios, a Vind TV, que estava no satélite para o Brasil inteiro, para cidades e vários grupos de cabo e VHF, UHF, tudo mais, atingindo milhões de pessoas, as TVs convencionais que eu usava, os veículos nos quais eu era articulista, como o Globo, JB e vários outros, durante muito tempo. Falei, vou manter os meios de comunicação, mas eu vou me desligar
institucionalmente dessa representação desse tipo de coisa. Aí meu filho Davi falou: pai, só se acontecer uma tragédia, porque sem uma tragédia na tua vida, esse pessoal vai te perseguir para onde você vai. Eu estava pensando em ir passar um tempo em Angola, Sim. em Moçambique, pregando o evangelho na África, para os pobres, me identificando com as origens mais simples da minha conversão no Amazonas, em Manaus. Você acha que teve, desculpa te interromper, você acha que teve algum movimento seu inconsciente para se colocar para fora disso tudo? Inconsciente não, eu fui consciente do processo o tempo todo. Sim. E até mesmo quando eu tomei decisões que eu sabia que eram incompatíveis, não com eles, porque eles adulteravam de dia e de noite, eu vivia botando cobertor, passando pano para ajudar. Todo mundo. Eu fui proctologista desse grupo inteiro, assim, no tempo da dedada, não era com ressonância, não. Então, não era esse o caso. Eu sabia de tudo e do que faziam horrendamente. Mas chegou um ponto em que eu falei: quer saber? Eu vou sair disso. Se não dá para sair pelos meios naturais, eu vou sair pelos meios do embate e do choque. Sim. Aproveitei que eu estava desejoso de me divorciar e já há uns 3 ou 4 anos tinha chegado àquele ponto de necessidade de divórcio. Eu falei: quer saber? É nessa onda que eu vou, porque eu sabia que eles podiam fazer o que eles quisessem, mas se eu fizesse alguma coisa, era igual o Daniel no meio dos sátrapas, lá de Babilônia, todo mundo de olho. Sim. Se você cometesse se eu cometesse algum equívoco, eu sabia que eu ia ser comido vivo. Eu digo, então, que eu seja comido vivo, mas saia do meio desse pessoal. Eu estou passando por coisas que você já falou, eu sei, por coisas muito antigas que de repente nem fazem tanto sentido, exceto para quem vai te mapear como figura interessante hoje em dia e falar: de onde é que esse cara veio? Quem porventura ainda não te conhece, né? Mas a gente já sabe disso tudo há muito tempo. Mas assim, eu só estou querendo chegar um pouco depois disso para, em retrospectiva, te fazer algumas perguntas que eu vou fazer depois, né? Tá. Mas aí você foi flagrado ou você... Nunca. Você se entregou mesmo? Eu tomei a decisão, nunca fui flagrado em nada. Foi até uma coisa apavorante. Eu já sabia que não. Porque eu falei: meu Deus, se o cara for inteligente e hipócrita, ele consegue viver nesse erro até morrer e não vai ser apanhado jamais. Sim. Então eu falei: inteligente eu era, cauteloso eu era, e com todas as prudências necessárias, mas hipócrita eu não era. E eu sabia o que aquilo podia causar à minha alma. Sim. Como aquilo, se fosse mantido, poderia ser completamente destrutivo para o meu ser. Eu falei: não, eu perco tudo, acaba o mundo inteiro, mas minha alma vai continuar de Deus em Cristo Jesus e na minha própria integridade, na minha vida com Deus. Então eu peguei e falei, primeiramente, com a mãe dos meus filhos, que era quem interessava, que era quem importava. A essa altura eu também já tinha percebido que, sem um acontecimento dessa dramaticidade, eu não conseguiria dar o passo que faltava para sair do processo. Então, quando eu contei a ela, no início ela me pediu 3 meses de silêncio para eu não divulgar isso a ninguém, mas depois eu vi que começou assim, é inevitável, fala com uma outra pessoa amiga, que eu não falei com absolutamente ninguém, mas uma amiga dela, ou 2 ou 3 vinham, e ela em confiança abria alguma coisa. Você fala uma coisa para uma pessoa muito amiga e às vezes fica com a impressão de que aquilo vai parar ali, mas vai viajando de melhor amigo em melhor amigo. E logo
Não conta para ninguém, não. Conta, não. Só para o fulano de tal que vai contar para outra pessoa. Logo, eles vão contando para quem eles confiam. Você conta para quem confia e eles para o mundo de gente que eles dizem que confiam também. E aí, quando eu percebi o que estava acontecendo, eu falei, não, ninguém vai me chamar de hipócrita, mentiroso, ilusivo, porque eu não fiz assim, fui eu que tomei essa iniciativa, eu que falei, você foi parando eu de, que contei. De pregar ou já contou tudo? Não, eu primeiro contei e parei. Fui parando, eu não aceitei, eu estava com convites na Inglaterra, um grupo de quase 100 mil jovens me esperando para 15 dias de encontro comigo no interior da Inglaterra. Eu ia todo ano pregar lá para aquele grupo e para vários outros. Eu cancelei. Eu tinha um evento mundial para acontecer em Manila, nas Filipinas, que eu ia abrir e fechar. Eu cancelei. Fui cancelando tudo em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, fui cancelando. Olha, por incrível que pareça, o único evento que eu não pude cancelar, depois de ter conversado isso com a minha ex-esposa, foi o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana aqui em Brasília, que aconteceu aqui em Brasília em julho de 98. Já estava no meio do furacão já. Foi ali estava meses. Foi em abril e o evento aconteceu em julho. Sim. E aí eu falei para o meu amigo Guilhermino, que era o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, eu falei, olha, eu não vou, não aceito pregar, nada disso, era para eu encerrar o evento. Eu falei, eu não posso, porque eu estou num processo assim, você vai ficar chocado com a notícia, eu estou te prevenindo de que eu estou me divorciando. Quando se tornar público, eu não quero ninguém assustado comigo. Ele falou, olha, eu já intuía isso, mas eu quero que assim mesmo você pregue. Você vai, você prega. E eu vim aqui no Nilson Nelson, eu tinha pregado tantas vezes antes no curso da minha vida em Brasília, fiz aquele evento, foi também a última vez que eu fui pregar no Nilson Nelson, foi naquele Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil em julho de 98. Nessa época você tinha qual relação com o Henrique Ziller e com o Ageu Gouveia? Lembra desses dois? Claro. Claro, né? Trabalhou muito tempo. O Henrique é meu irmãozão, a gente mora no Lago Norte, ele está já há alguns anos em Goiânia, trabalhando com o Caiado, mas Sim. Antes ele estava aqui com o Hollenberg. O Henrique agenciou a gente. Foi quem nos fez entrar na Gospel Records. Foi meu gerente da Vind durante anos. E eu o conheci no início dos anos 80, aqui em Brasília, num evento que estava sendo organizado pelos pastores, capitaneados pelo Betão, que Sim. já faleceu, já está com o Senhor. Da Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo, o Betão. Sim. E uns outros pastores, e o Robertinho, um monte de gente, o Rômulo. Rômulo Mendonça? O Rômulo Mendonça fazia parte da administração. E o Henrique Ziller era um dos coordenadores daquele evento. E eu vim também para abrir, para fechar, pregar, para um monte de coisas e tal. Foi quando eu conheci o Henrique Ziller. Logo Sim. depois ele viajou para os Estados Unidos, passou acho que uns 2 anos morando lá, com o compromisso de que quando ele voltasse dos Estados Unidos ele ia para o Rio, iria para ser meu gerente lá na Vind. Sim. E foi o que ele fez. Ele voltou dos Estados Unidos, deu um beijo na família, foi para Rio, Niterói, e ficou morando lá do lado, próximo à minha casa, durante vários anos. Ele me deu muita paz como gerente da Vind lá. Cara sério, né? Muito. Você veja, ele está há anos aí fazendo gestões, Sim. primeiro no Tribunal de Contas da União, como auditor e tudo mais. Ele é um sujeito íntegro. Íntegro, organizado. Nessa época ele trabalhava com o Ageu Gouveia, que... Sociedade Bíblica do Brasil, mas Sim. antes trabalhou comigo, acho que pelo menos uns 10 anos. Sim. O Ageu. Sim. Filho do reverendo Ageu Pinto, que era meu amigo
de Campina Grande desde sempre. É porque o Ageu, ele me falou em 98, mais ou menos. Ele me falou assim, Caio, eu acho que eu queria chamar você para algum evento que ia ter em algum lugar, não me lembro o que era. Mas ele falou, cara, o Caio não está mais querendo pregar e tudo mais. Foi a primeira vez que eu ouvi falar que alguma coisa... Eu achei que alguma coisa ia acontecer. Teve a coisa da política, né? Do Dossiê Caimã. Do dossiê Caimã. 98 também. Isso. Foi tudo no mesmo ano. Fica à vontade se você quiser falar sobre isso, mas eu já sei do que... É um assunto que ninguém mais quer ouvir falar, então, porque você tem que ressuscitar os mortos, exumar, não sei o que e tal. É um assunto muito velho. Para mim não é nenhum problema. Tá, mas assim, não tem necessidade realmente. Quem quiser pode olhar aí e consultar na internet. Dossiê Caimã, Caio Fábio. Vai encontrar o Caio falando sobre isso, esclarecendo muita coisa, porque... Se entrar no YouTube, em qualquer coisa dessa, escrever, vai me encontrar em dezenas de ambientes dando entrevista falando a respeito desse assunto. Sim. Aí o que eu te pergunto? Tendo approvido a Deus operar por meios misteriosos ou não muito misteriosos, que você saísse da igreja, isso também é uma derrubada muito grande. Assim é um efeito do que aconteceu. Mas a gente deve se sentir um pouco frustrado ou caído, né? Eu não saí, não me tiraram da igreja. Sim. Eu é que não aceitei, sob hipótese nenhuma, ficar. Porque é outra realidade totalmente ilusiva e enganosa essa de achar, de alguém pensar que eu fui desinstitucionalizado. Não, foi uma decisão solitária, unilateral e minha. Assim que eu contei para a Alda, quando eu vi que eu não podia esperar o prazo dos 3 meses solicitados por ela, eu escrevi imediatamente uma carta e mandei para o mundo inteiro. Não só botei na internet e aberta a todo mundo, contando sem subterfúgios a história inteira, quanto também me desliguei unilateralmente do presbitério, do sínodo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, da IPB, onde eu era presidente honorário já agora, da Igreja Betânia, onde eu era pastor honorário, da Catedral Presbiteriana do Rio, onde eu era também tipo um pastor honorário. Me desliguei do Comitê de Lausanne no Brasil e no mundo inteiro, da Missão Portas Abertas, que eu era vice-presidente do Brasil e membro da diretoria mundial, e de todos os outros âmbitos e instâncias cristãs planetárias, tanto quanto locais, eu me desliguei de tudo unilateralmente. Você se recolheu? Foi uma decisão minha de ficar quieto. Fiquei quieto 3 anos, durante os quais eu escrevi apenas alguns livros. Nefilim. Escrevi primeiro o Nefilim, depois o Tábuas de Eva. Escrevi um que eu nunca publiquei, porque foi torrado por um raio. Sério? Literalmente? Não tinha, num tempo que não tinha proteção de low break, essas coisas todas. Caiu um raio em cima da casa numa tempestade, saiu queimando a fiação inteira. Deixa eu até salvar aqui. E destruiu o que eu tinha produzido. Eu já tinha escrito 400 e tantas páginas da trilogia que dava continuidade ao Nefilim e ao Tábuas de Eva, que era um livro chamado Em Busca de Issa, que era mostrando o que aconteceria se Jesus de fato tivesse viajado com as caravanas, como as teorias dizem, viajado com as caravanas para todos os lugares onde existem teorias a respeito da presença dele, e como em todos os lugares aconteceria a mesma coisa. Sim. Então, deu um trabalho, porque aquele foi um livro que demandou uma pesquisa ampla. E super interessante o tema. Super interessante. Em todos os lugares acontecia a mesma coisa. Até que depois veio a notícia, e que chegou até o mosteiro de Lhasa, no Tibete, que foi onde acharam um documento no século XVIII. De fato, acharam um documento, e o Dalai Lama alude a esse documento e vários outros,
de que o Issa, que tinha passado pelo Tibete e tinha gerado uma revolução, tinha feito alguns brahmanes quererem inclusive matá-lo, mas ele sempre saía e dirigiu-se de volta à sua terra, e depois vieram notícias pela via mares dos mercadores que vinham da terra da Palestina, como era chamada, dizendo que Issa tinha sido crucificado pelo povo dele, mas que havia um grupo de discípulos que o tinham visto ressuscitado de entre os mortos, que estavam indo pelo mundo inteiro testemunhar essa realidade de que Issa estava vivo. E eu estava amarrando o livro para concluí-lo. Era um livro interessantíssimo. Oh, meu Deus. Talvez o melhor livro que eu tenha escrito na minha vida. Aí aconteceu aquilo, eu falei, quer saber, está tudo dentro de mim, mas eu não estou com vontade de reescrever nada. E eu tinha acabado de encontrar a Adriana, estava numa paixão, numa alegria, numa lua de mel maravilhosa. Eu falei, desculpa, eu não vou reescrever esse livro, não, eu vou vou escrever o meu amor com ela. Você encontrou a Adriana em que ano? 2000. 2000. Fizemos 24 anos de união agora, dia 6. Sim. Poxa, mas esse assunto de Issa, se você não falar, já deve ter muita gente falando na internet, não sei, não pesquisei. Tem muita gente falando bobagem. Tem gente falando de tudo na internet. Bobagem, né? Rapaz, é um pessoal que não sabe de nada, não pesquisa nada, não viajou nada, não entendeu nada, não estudou coisa alguma, de coisa nenhuma, mas eles ficam se ouvindo uns aos outros, cada um pega um pedaço, monta, acrescenta um conto, vai lá e falam com uma intensidade, cheio de asseverações. Quem não sabe de nada ouve aquilo, fica levando a sério, pensando que é fato mesmo. Só para dar uma pincelada aqui, porque esse é um assunto interessante e edificante. Você quer explicar mais ou menos do que se trata? Não sei como é que a gente chama, o mito de Issa ou a história de Issa. Porque em várias culturas antigas, contemporâneas de Jesus, existem ecos dessa presença de Jesus, cujo nome internacionalizado era Issa, que é o nome de Jesus em árabe, é o nome de Jesus lá entre os indianos, é o nome de Jesus na maior parte dos outros grupos culturais e étnicos do planeta, especialmente no Oriente para lá. Então, eu reuni essas histórias a partir de um documento real que foi encontrado no século XVIII no mosteiro de Lasca, por um repórter britânico que andou por lá e que encontrou esse material e que consultou os monges locais, e eles diziam, não, nós sabemos disso, ele esteve aqui. Aí o indivíduo ficou tão empolgado que acabou escrevendo um livro a respeito disso aí, onde ele tentava fazer uma reescrita de memória do que ele tinha lido no documento lá do mosteiro. Ele não fez nada além de tentar trazer à memória tudo aquilo que ele tinha lido e transcrito aquilo ali. Eu tive acesso a esse livro aí ainda no século XX. Eu li esse livro, achei interessante, falei, uma hora que eu tenha mais tempo, eu vou trabalhar nele. Aí quando nós chegamos no ano 2000, depois de ter feito o Nefilim, Tábuas de Eva, tinha uma trilogia que eu queria completar, eu falei, já sei, o Abelardo Ramês agora vai atrás de Issa. Sim, e aí ele saiu atrás de Issa, me deu um trabalho, porque foi uma pesquisa cultural enorme sobre a Índia dos dias do primeiro século, dos dias de Jesus, os conflitos dos grupos, o zoroastrismo e várias outras filosofias, e por onde ele ia passando, os embates
que eu fui criando o que tinha de definitivamente demonstrado com algum texto escrito era esse do Tibete. Agora, de outros lugares eu sabia, de Issa em Caxemira, eu já tinha lido a respeito disso na Espanha, no início dos anos 70, a primeira vez que eu fui para a Europa e logo depois para Israel, iniciozinho dos anos 70, e eu tive acesso em alguns sebos na Espanha a alguns livros muito interessantes sobre essa temática, que eu já tinha lido e guardado. Eu fui juntando materiais variados e produzi aquele livro que, a meu ver, era bem legal. Sim, muito melhor do que o Nefilim. Tábuas de Eva eu escrevi só para me distrair, eu estava num tédio muito grande, escrevi o livro em 20 dias. Agora, o Nefilim, você sabe que reflete, né, a sua experiência da época, né? Fala de um novo coração, de reconstrução, de certa forma. Você ainda não tinha encontrado a Adriana? Então. Não. Mas você sabe que eu li o Nefilim na época que ele saiu. Foi o Ageu que me levou para uma livraria lá no Rio. Não sei se foi uma só de ler. E eu encontrei o Nefilim. E aí que entra o gancho que eu estou querendo fazer entre o que aconteceu comigo, que foi no ano 2000 exatamente, né? E eu encontrei o seu livro e a gente leu, eu li o Nefilim, devorei assim, porque quando você está ávido por buscar alguma coisa, quando você tem demanda, você aprende muito rápido, você absorve muito rápido, né? Então, tudo que o Abelardo vivia ali, eu falava, cara, é o que eu estou vivendo, é o que está acontecendo comigo. E ainda aconteceu de eu ir para Angra dos Reis, depois de 17 anos que eu não aparecia lá, que era minha terra natal. Eu acho que o Abelardo faz uma viagem parecida também. Ele foi para o Amazonas. Isso, foi para o Amazonas. E eu falei, para o Rio Urubu. Aí eu me lembro que eu escrevi, eu tenho um Nefilim aqui, e na contracapa eu escrevi, cara, toda a dor do mundo cabe nessa baía. A baiazinha do Colégio Naval, que é o lugar gracioso lá perto de Angra. Eu conheço. Conhece, né? Eu morei naquela vilazinha dos militares. É onde a minha neta está morando agora, a Helena. Ela está morando na vila do Colégio Naval? Ela está morando ali, ela mudou para lá faz uns 8 meses. Nossa, é muito bom. Tá lá você mora a 20 metros do mar. Aqui eu vivi minha infância lá, né? Aí depois eu vim para Brasília e fiquei visitando lá até a adolescência, depois eu parei. E aí com 30 anos mais ou menos, eu me meti numa enrascada aqui em Brasília, que era Deus falando assim, não, meu filho, você não nasceu para isso não, você tem que tomar outro rumo. E aí eu fiquei em depressão, né? E encontrei o seu livro e me ajudou muito. Por mais que, não sei se você imagina que isso aconteceu com alguém na época, porque a palavra de Deus não volta vazia, né? A semeadura, a gente vai jogando as coisas e Deus age como quer, opera como quer, né? Com aquele material que a gente fez. O livro foi lançado e já foi lançado, ficou acho que em 5º lugar nas vendas no país inteiro. Foi muito lido, muito difundido. E eu recebi inúmeros retornos, milhares e milhares por e-mail. Sim. Tinha inclusive o e-mail do Abelardo Ramês no final do livro, que era um e-mail real. E eu mandei um e-mail para o Abelardo Ramírez. Eu perguntei, será que esse Abelardo Ramírez não é o Caio Fábio que está com outro nome? Então... Aí no Tábuas de Eva você se dissociou do Abelardo. Não, Caio Fábio existe, mas é outro cara. Aí no Tábuas de Eva eu entrei no livro dialogando com o Abelardo, né? E viajei com o Abelardo, a gente foi para o Iraque juntos. Sofreu uma tentação de uma mulher linda lá, numa tenda. Que era uma encarnação da Lilith. Nossa. Da Eva. A sua descrição da mulher é perfeita. Atraente, desesperadoramente sedutora. Que ela encurvou para trás. Eu lembro até da cena. Esses livros eu devorei. Aquela tenda vermelha no meio do deserto. Isso, exatamente. E aí, aquilo tudo, eu recuperei coisas que eu já tinha vivido. Sim.
Por exemplo, eu já tinha estado numa tenda vermelha, no meio do deserto, dentro daquele luxo, com confortos, com chás, com licores, com tudo. Tinha um Cicerone que era engraçado, né? Sempre tinha, tanto no Nefilim quanto no Tábuas de Eva, acho que era o Mazdas. Isso. Tudo era nome de gente que tinha estudado comigo, por exemplo, na Califórnia, dos árabes, dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita. Eu tinha muitos amigos árabes que estudaram comigo em Claremont, no Pitzer College, onde eu estudei um tempo, fiquei 2 anos lá. Então eu aproveitei o resgate das nomenclaturas e das personalidades desses amigos, e o Rashid e o Mazdas eram mais engraçados de todos. Eu os enfiei no livro com aqueles Sim. Perfis. Sim. Aí eu só sei que depois disso foi quando eu te conheci realmente. Eu estava querendo chegar aí, não que o objetivo fosse esse, mas eu lembro que você veio pregar na Associação Mundial de Oração, AMO, eu acho que era isso, que era uma sala que tinha no lago, e depois de muito tempo sem te ver pregar, eu fui lá e você falou sobre o tanque de Betesda, sobre o paralítico do tanque de Betesda. Uma pregação que eu gravei no meu dispositivo digital que eu tinha, nem me lembro se era uma coisa. E achei muito legal, assim, o enfoque, tudo. Falei, cara, que legal. E gravei uns CDs e distribuí pra galera, sabe? Distribuí mesmo. E aí, qual não foi a minha surpresa? Porque nessa época o pastor Sérgio estava me tratando como psicólogo. Quando ele falou assim, o Caio vem para Brasília, né? O Rômulo, isso e tudo aquilo lá. Luciano. Isso, o Luciano. Aí depois você veio de novo na casa da Magnólia já. E você pregou sobre o Salmo 139. Isso mesmo. Isso. Tá lembrando? Eu não esqueço de nada. Nesse dia eu te abordei. Eu te falei, Caio, tô aqui e tal. Assim não sei se era o Nefilim ou o Tábuas de Eva. E a gente conversou assim muito en passant sobre filosofia. Eu falei de Spinoza. Você deu uma dedicatória assim ao André com a alegria de quem gosta de conhecer quem gosta de pensar. Só porque eu tinha falado que gostava de Spinoza. Mas um cara para gostar de Spinoza tem que gostar de pensar. É um cara que buscou muito, né? Nesse tempo eu estava lendo muito, li muita filosofia, mas assim, já deslei tudo, já não lembro de muita coisa. E aí você veio para Brasília e a gente começou junto, né, esse trabalho do Caminho da Graça. Isso, né? Lá primeiro no colégio, primeiro no hotel Fenícia. Isso. E de quarta a domingo, depois a gente foi para o colégio Dom Bosco, 2 domingos. Isso. E aí a gente conseguiu La Salle e mudamos para lá e ficamos 8 anos no La Salle. A academia de tênis foi antes ou depois disso? Foi simultânea, porque eu fui morar na academia de tênis. Eu fiquei morando 3 meses ali no Meliá, que foi onde o Rômulo e o pessoal da Home, da empresa dele, me colocaram lá. E aí depois o meu amigo Rogério Vilas Boas veio e disse, não, fica aqui na academia de tênis que vai ser mais tranquilo para você. Tem um chalezinho, dá mais uma sensação de casa, porque a Adriana não queria ir para nenhum lugar até que ela tivesse muita paz sobre Brasília. Então nós ficamos esperando 1 ano e pouco que essa paz se assentasse no coração dela. Até o dia que ela falou, eu acho que agora eu estou em paz para ficar e ter minha casa, nossa casa em Brasília, e a gente foi direto para o Lago Norte. Primeiro nos levaram para uma casa na QL 12, aqui no Lago Sul, um casarão, 3, 4 lotes juntos, assim, ao lado de uma ponta de picolé, e a dona, que foi quem me levou lá, fique aqui, a casa novinha, enorme, não sei o que. Eu falei, não, é grande demais, eu não estou querendo. E depois eu já morei aqui, o meu sogro morou aqui 10 anos, eu sei como é que é a muvuca, que só tem ministro, isso, aquilo. Eu estou querendo privacidade, eu prefiro o Lago Norte.
Aí ela disse, eu tenho uma casa também pequena, antiga, no Lago Norte. Foi a terceira casa construída no Lago Norte. Falei, então tá perfeito para mim por causa do Henrique Ziller. Ah, sim. Porque o Henrique, depois que veio de Niterói para cá, ficou num escritório que eu abri aqui. E eu vinha a Brasília de 15 dias mais ou menos pregar. Ele me pegava no aeroporto, me levava até o final do Lago Norte, dava uma volta lá embaixo, ali na frente do Clube do Congresso, Sim. me atualizando sobre o que estava acontecendo no escritório, na cidade, isso, aquilo, e me levava para os lugares de pregação. E eu sabia onde ele morava e achava aquele lugar tranquilo. Sim, e eu sim. dizia, se um dia eu tivesse que morar em Brasília, eu gostaria de morar no Lago Norte. Quando você... mim, esse é o filé. É. E aí eu fui para lá, para essa outra tá... casa, estou até lá, até o dia de hoje, sem a menor vontade de ir para qualquer lugar. Eu pensei até que você já estava morando naquela casa que você pensou em construir. Ou eu então construí, terminei, ela está só agora precisando dos acabamentos, que a gente já comprou material de acabamento, mas nós não estamos pensando em mudar para lá. Nós provavelmente vamos concluir tudo, vender e ficarmos ali onde nós estamos. Você porque a gente está bem, a gente está muito feliz ali, é pequeno. Já tem a sua cara há muito tempo. Há muitos anos, tem tudo que tem ali fui eu que plantei, as árvores, as flores, as trepadeiras, as plantas, as fontezinhas de água, eu que fiz tudo, a passarada que eu atraí para lá. Você parece... todo mundo amigo. Me lembrei daqueles desenhos da Disney de manhã que tem até arara Caio ali em com casa. os pássaros, pouso no seu braço. Eu tinha isso, né? Eu criei papagaios livres lá. Eles iam, as asas iam crescendo, eles iam voando. Muitos eu criei assim, dando leitinho no biquinho. Quando eles iam se desenvolvendo, eu deixava eles ficarem bem taludinhos e voavam e iam embora. Mas antes de você morar nessa casa, você passou um tempo fazendo ponte aérea, Rio-Brasília, né? Para pregar aqui no Caminho da Graça. Fiquei 1 ano e pouco. Eu vinha para Brasília, vindo do Rio todo sábado, para pregar no domingo, às vezes de manhã e à noite, outras vezes só à noite. E ficava na academia de tênis na segunda-feira, onde a gente tinha uma reunião de estudos bíblicos. Na terça eu atendia um monte de gente numa fieira grande. E na quarta-feira eu voltava ao Rio até retornar sábado para cá. Isso durou 1 ano. Isso me colocou numa fria algumas vezes, porque eu não sou pregador, né? Mas quando não tinha pastor Sérgio, quando não tinha Rômulo, quando não tinha... O Dilson veio depois, eu acho. Mas quando Dilson não tinha Cunha? ninguém... o Dilson Cunha veio depois. Mas quando não tinha ninguém, vai tu mesmo. Por 3 vezes eu tive que te substituir. 2 vezes no La Salle e 1 vez na sua própria casa. Eu achava que você estava doente e não desceu, né? E eu preguei lá e, meu Deus do céu. É o equivalente a te chamar para tocar aqui uma música. Não, eu não ia conseguir nem sentar aí. Eu não sei absolutamente nada. Você está numa vantagem extraordinária em relação a mim, se a comparação for o teclado e a pregação. Na pregação você se comunica. Eu não faço nada nesse teclado. Pois é, mas assim, foi um começo muito bom, porque embora eu não tivesse vindo destruído de algum lugar, tudo que você falava ia muito ao encontro do que eu estava precisando ouvir, sabe? Muita gente aqui em Brasília, tanto que naquela época do La Salle, principalmente, explodiu, assim, foi muita afluência. E até hoje, né, Caio? Teve uma separação, né? Com o trabalho que o Adailton faz. Isso daí eu não estou sabendo direito, isso é uma sinceramente. coisa do Adailton, eu nem participei disso, não tenho nada a ver com isso. Eu não estou sabendo disso. Eles criaram lá, né? E um grupo de pessoas identificadas com aquela linha ideológica que estava prevalecendo aí no governo anterior.
Eles foram lá, criaram uma coisa chamada A Trilha. Mas eu não tive nada a ver com isso, não me meti, dei liberdade absoluta para todo mundo ir. Agora, a grande maioria não foi, não é? Ficou esperando que passasse a pandemia e que eu recomeçasse as reuniões presenciais. Aí eu deixei que ele tivesse um tempo suficiente para se estruturar lá, no grupo que ele estava tocando, aí começamos as reuniões do Caminho da Graça no ano passado, outra vez, só que agora já aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde nós estamos muito bem acomodados, muito felizes, com um grupo de pessoas descomplicadas ao extremo. Não tem ninguém que veio por causa de choque com a sua igreja, Sim. com o seu pastor. Eu acho que isso já acabou um pouco. Então teve gente que saiu mesmo, Sim. que se desigrejou, que acompanha pela internet. Eu tenho milhões de pessoas que me seguem pela internet. E tem aqueles que cansaram dessa história, que querem apenas a espiritualidade do Evangelho. Mas quando eu cheguei no ano 2004, que foi o ano que o Luquinhas, meu filho, também faleceu, 3 meses depois eu mudei para cá, o grande público que veio era o pessoal que já não aguentava mais as igrejas. Era um pessoal complicado, machucado, machucado, ferido, doído, de todos os lados. Sim, sim. Então eu fiquei ali curando, sarando feridas, aplacando, pensando em enfermidades e passando os bálsamos possíveis para pacificar o coração do pessoal. E agora a gente vive um outro tempo e de infinitamente mais maturidade. O pessoal que está com a gente lá no Caminho da Graça aos domingos é um pessoal saudabilíssimo, ótimo. Que legal. Tem me dado um prazer extraordinário ir ao encontro deles todos os domingos. Eu lembro que quando você chegou e teve a iniciativa do La Salle e tudo mais, a gente se identificou logo de cara, né? Uhum. A proposta e tudo mais, a simplicidade com que ia ser feita a coisa. Assim, eu estava meio cansado de palco e de show e de estética musical. Você estava cansado por outro lado, de outras coisas. Mas eu me lembro que a primeira reunião do louvor que teve, você viu, você estava num azedume. Desculpa falar, Caio, mas você veio lá do hotel. Deus. Você estava no Fenícia mesmo. Acho que você desceu, foi no Heron. Teve uma reunião com a Márcia, lembra? Ingrid e o Chico e eu. Você chegou, falou que queria, foi embora. Eu falei, pô, nem deu tempo o Chicão, amigo do Sérgio, né? Isso, que é meu amigo. Isso, um cara muito querido. Meu melhor amigo até hoje. E você meio que falou assim, tudo que eu pensava também, mas você não ouviu, que a gente pensava da mesma forma. E já saiu para fazer outra coisa. Aí depois a gente teve a chance de se aproximar um pouquinho mais, né? E no começo todo mundo queria tocar lá e queria cantar, onde o Caio Fábio estava pregando. E era outra pegada, outra vibe, né? E o Jack veio nessa época também. Eu apresentei ele para você e o Jack foi ficando. Foi a época que eu tive o Gustavo. E aí, meu irmão, eu tive que largar assim, mais ou menos um pouquinho. Ele já está com que idade, o Gustavo? Está com 18, está maior do que eu, fortão. Na faculdade. Que maravilha, deve estar muito lindo. Né? Ele está, depois eu mostro umas fotos dele. Ele é um garoto bonito. Pois é, e eu não pude assim continuar mais junto por causa disso, né? Porque eu fiz questão de passar a infância do Gustavo muito perto dele. Da mesma forma agora com a Helena, né? Que é minha filha, minha